Gente, nós estamos hoje aqui com Humberto Miranda Oliveira. Humberto, baiano, de Miguel Calmon, é uma figura assim extraordinária, respeitado e querido por todos que estão no campo, na agricultura principalmente. Humberto, que hoje é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, né, que tem uma história de vida grande. E hoje a gente vai, né, Roberto? A gente que está aqui tocando o nosso podcast, fazendo multiálogos, nós estamos tendo essa satisfação, essa felicidade. Humberto, que foi inclusive prefeito de Miguel Calmon, homem que nasce, cresce, estuda, se forma, volta para o seu município, se elege prefeito do seu município, exerce vários cargos de liderança dentro da área de agricultura no município e depois transcende e vai presidir a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, que é um dos celeiros de produção do Brasil. É com muito orgulho que a gente está recebendo aqui o Humberto hoje. Que bom, Marcelo. Para a gente é uma honra muito grande, porque Marcelo é daquelas unanimidades, né? Pessoa que muito querida, é uma liderança no setor, aqui na Bahia e no Brasil também, faz uma parceria muito grande, Dr. João, lá na CNA. Isso. É uma pessoa que tem devotado muito do seu tempo empresarial à causa da agropecuária baiana. Então, Humberto, um prazer muito grande estar aqui com você, um amigo. Você pode começar dando aí seu primeiro alô, mas também falando um pouco de onde você nasceu, como é que você chegou aqui em Salvador, os primeiros passos, quando você faz a escolha por ser um médico veterinário. Isso é importante para a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui com dois amigos fraternos, e nessa casa tão importante, da comunicação baiana e brasileira. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você na Tribuna da Bahia, participando desse podcast, e para poder conversar um pouco da nossa história e a história do setor agropecuário da Bahia no Brasil. Eu sou Roberto Marcelo, mais um daqueles jovens do interior, que sai meio que da roça para vir para a capital estudar, no final dos anos 70, início dos anos 80, o Brasil ainda numa transição democrática, com uma série ainda de dificultadores para que a gente pudesse se expressar, me lembro muito disso na faculdade. E aí eu saio de Miguel Calmon com mais de 13 anos para vir para Salvador. Minha família de interior, como tantas outras, que estava com o setor agropecuário, meu pai pecuarista, mas também pequeno comerciante. Só tinha quarta série, mas meu pai, começa dizendo assim, era aquele tabaréu sabido. Estudou pouco, mas a vida ensinou muito a ele. E a minha principal escola foi conviver com ele, com a minha mãe, que deu valores, deu pilares para que a gente pudesse fazer outras formações complementares nas escolas da vida. Certo. Mas a principal formação é a família, veio da família. Família em casa. Então, meu pai, apesar desse pouco estudo, minha mãe também tinha um pouco mais de estudo, mas não tanto, ele colocou como meta de vida formar os 4 filhos. Era o desafio da vida dele. Então, ele trabalhava diuturnamente, mas era de dia e à noite também. Aquele tempo, Marcelo, no interior do estado, já contando a história, Roberto, os postos de combustível, que ele tinha acabado de abrir um posto de combustível, era uma coisa ainda pontual. E o sertão da Bahia, o sertão do Irecê, produzia muito feijão, muito sisal. E quando chegava na época de escoar essa produção, e o menino muito pequeno ainda, mas os caminhões passavam, porque o caminho era por Miguel Calmon para vir para Jacobina, e de Jacobina descer via Capim Grosso, ou para o norte do estado, ou para aqui, para o centro. E os caminhões passavam a noite inteira, e às vezes se ficava à noite abastecendo os caminhões manualmente, porque as bombas naquela época... Manivela. Manivela. Então ficava lá meu pai e um ou outro colaborador. Então, por isso eu dizia que meu pai trabalhava diuturnamente, de dia e à noite, para formar os filhos. E aí, com muita dificuldade, eu vim para cá para morar num pensionato, que foi também uma escola de vida, num pensionato na General Labatute, número 14, nos Barris.
num pensionato com 45 pessoas numa casa, 45 homens numa casa, e eu com 13 anos. Nossa, essa é uma Foi história. o meu primeiro e apelido que eu ganhei naquela época, codinome, me chamavam Pintinho, um apelido carinhoso por eu ser o mais novo, o mais jovem, uma criança no meio de tanta gente. E essa influência dessa infância, dessa juventude, essa vida ali pro seu pai, aquela coisa ali, você dali achava que aquilo ia influenciar na sua decisão profissional? Que Meu aquilo pai ia... dava, do jeito dele, Marcelo, ele dava lições de vida a todos os 4 filhos, já muito pequeno. Ele tinha uma casa de peça, tinha esse pequeno posto de combustível, mas todos os sábados, no dia das feiras, os filhos todos tinham que trabalhar em alguma coisa ali, embalando alguma coisa, uma peça. Aí ele dizia do jeito dele, isso aqui é para você saber de onde veio o dinheiro, para botar o pão na mesa e para que você tenha o tênis para ir para a escola, ou que você tenha a roupa para vestir. Então ele dava do jeito dele algumas lições que a gente leva para o resto da vida, né? E eu depois fiz isso com meus filhos. Eu tenho 2 filhos e fiz a mesma coisa, porque eu acho super importante entender que dinheiro não cai do céu, o celular não está ali na prateleira do shopping, você chega lá e pega. Tem que ter trabalho antes, tem que ter uma fonte de renda. E ele ensinou para a gente isso muito. Levava para a roça, botava para... Eu que gostava muito de roça, de jovem, levava para a roça para ensinar a gente a tirar o leite. E essa história de Você chegou a não dar leite... Você chegou a vender leite? Meu pai tinha um Jeep. Tinha um Jeep azul, então todos os dias você podia ir para a festa, mas no dia 6 horas da manhã, ou eu, meu irmão, que era mais velho, tinha que pegar o Jeep para buscar o leite na fazenda que era próxima e trazer para entregar na rua para vender. Pois é. Então, aí você recebeu o dinheiro. Aquele dinheiro no final de semana estava garantido. Né? Você cumpriu sua missão. Tinha lá então, sua recompensa. Vocês veem, eu tenho origem realmente muito rural e muito do interior, né? Essas coisas essas raízes eu não esqueço, né? Eu sempre digo que é onde eu tenho o meu umbigo enterrado, que isso inclusive é uma cultura, uma tradição do povo do interior. Sim. Você pegava o umbigo da criança recém-nascida e enterrava em algum lugar ali que você achava marcante. Entendeu? Para saber de você. Isso foi enterrado num curral. Talvez por isso até hoje eu gosto muito da pecuária, né? Você tem o seu umbigo no curral. Enterrado num curral. Então, enfim. E quando foi que seu pai chegou assim e disse, Humberto, eu quero ter um doutor na família? Porque é um sonho, né, do interior. Essa terminologia do doutor, mas ele dizia assim, a minha missão como pai, repetindo o que ele dizia, é formar os 4 filhos. Eu trabalho para que vocês, ele usava a boca da régua e tem um passo. E como é que você escolheu a veterinária? Eu, na verdade, foi natural? Super natural. Eu nunca pensei em uma outra profissão. Eu sempre, desde de pequeno, com essa origem, foi dizendo que eu vou ser veterinário, né? E um detalhe também, eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu não estudei em nenhuma escola particular durante a minha vida. Saí do interior estudando em escola pública e vim para aqui para o Colégio Central da Bahia. Tive o privilégio de estudar no Colégio Central da Bahia. Aí de lá, fiz vestibular. Que ano foi que você... Em 78 para 79, 78, exatamente 78. Fiz 78, 79 e 80 no Colégio Central, onde fiz vestibular, aí passei no vestibular de enfermeira, não precisei fazer cursinho, né, que era uma coisa muito da época. Sim. Né? Você tinha que sair na UFBA. Na UFBA. Certo. Na Universidade Federal. Então eu nunca tive uma segunda opção. Eu sempre eu queria fazer veterinária realmente por todo esse gosto, né, e essa raiz que eu tinha lá. E eu devo tudo à veterinária. Eu sempre digo que onde eu estou, eu sou veterinário. Eu sou presidente da federação, eu estou lá veterinário. Eu estou agora no conselho do Sebrae, eu digo de vez em quando, eu estou aqui também como veterinário. Então eu defendo algumas coisas pela importância que a medicina veterinária tem, não só para a produção, para a produtividade, para a melhoria dos processos, mas para a saúde pública. A veterinária tem uma função, Roberto e Marcelo, que ela é a garantia da saúde pública da população, porque ela fiscaliza os produtos de origem animal. Ela ajuda a produzir, ela né? ajuda a produzir e depois fiscaliza. E ela qualifica os processos e os produtos para que eles cheguem à mesa do consumidor com segurança. E aí eu preciso fazer um gancho aqui, porque se eu não fizer, eu convivo com a veterinária em casa, que é a Maria Tereza. Com certeza. Se eu não fizer esse gancho aqui, eu tenho um privilégio. Uma grande veterinária, uma grande mulher, Tereza, lá, ajudando nessa sua missão aí.
verdade. Então, eu devo tudo à Que veterinária. Aí já voltando, né, um pouco, eu vim para Salvador, me formei em medicina E aí veterinária. começou a trabalhar e aí é onde? O importante. sonho era voltar. Pois é, mas aí e como foi o início? Aí você formou. Eu Graduou na quando eu tava Federal, formando, como é que foi na- o início quando eu dessa tava vida profissional? acho que ainda tem hoje com uma nova nomenclatura, mas naquela época você tinha que fazer o curso final como se fosse hoje a apresentação do último fechamento do curso. Certo. O trabalho de conclusão. O trabalho de conclusão do curso, TCC. Esse tipo É, de tipo TCC, né? mas era uma coisa prática, né? Aí eu fiz concurso para isso, tinha um concurso na Cavalaria do Exército de Brasília, que era um concurso nacional. Aí passaram 2 pessoas da Bahia, eu e uma colega mulher, naquela época que era difícil ir para a Cavalaria do Exército para fazer, mas ela foi comigo, nós fizemos lá. Aí eu tive essa primeira oportunidade. Quando terminou o meu estágio, aí você tinha a opção, se quisesse continuar no Exército, de ficar mais um tempo, fazer um processo interno que o Exército não tinha e você poderia continuar no Exército. Mas aí, de novo, vem a história de voltar para casa, né? Eu disse, bom, já terminou o estágio, vou voltar para Miguel Falcão para pensar e começar com a família. Até hoje não voltei lá para dar resposta para o Exército se iria continuar ou não. Aí fiquei realmente em Miguel Falcão, formei e voltei para lá. Aí, Que ano foi? isso foi aí já 88. 88, né? Que já foi quando eu concluí a minha formação. Mas era muito difícil ser veterinário naquela época e naquela região, uma região pobre, Muito né? pobre. Uma região de pecuária ainda muito Extensiva, né? extensiva e muito primitiva até. E a remuneração de um médico veterinário naquela época na região era uma coisa assim absurda hoje. Eu não lembro valores assim, mas digamos que hoje fosse assim, pouco mais do salário mínimo. Eu imagino, Humberto, até para você falar um pouco aqui para os veterinários, os jovens, você deve ter iniciado um processo, porque no interior não se dava valor a essa profissão. Essa profissão não era uma profissão que chegava de volta às suas cidades, né? Muito boa a sua provocação, era exatamente o caminho que eu queria levar. O médico veterinário naquela época, quando chegava no interior, o cara tinha que ser cirurgião, tinha que cuidar de galinha, de suíno, de equino, de todas as atividades e as variantes da profissão de medicina veterinária. Tinha que ser um pouco de tudo, né? E aí eu não estava achando um emprego que remunerasse. Com mais 3 amigos, nós abrimos uma loja de produtos agropecuários. Eu, meu irmão e mais dois amigos muito próximos, né? E abrimos, só que uma loja no interior do estado. Naquela época, era muito difícil. E aí, resumo, faliu a loja. Como eu era o mais novo, os outros 3 mais velhos, mais espertos, venderam a parte deles ao menos experiente, que era eu. Eu acabei ficando com a loja. E aí comecei realmente a minha vida de médico veterinário do outro lado do balcão, fazendo isso aí que Roberto falou muito bem. Então, meio que eu fiz um trabalho, Roberto, com outros colegas, que tinham o Jacobino ali, que tinham pouquíssimos médicos veterinários na região, de conscientizar, eu diria que mudar a cultura do que era a medicina veterinária. Eu imagino. Não é? De que tinha muitos práticos naquela época, que é quem fazia o parto do animal, é quem fazia a clínica, é quem fazia a cirurgia, e o veterinário, a gente teve que desconstruir um pouco isso e mostrar que existia uma profissão que cuidava dessas coisas, da produção, da sanidade, da nutrição, da cirurgia. Então, foi realmente tempos difíceis, mas... Foi um desbravador, né? Sem dúvida não foi. Naquela época, a região não tinha quase profissionais. Foi nesse momento em que você percebeu a dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Aí bate aquela coisa lá dos ensinamentos do velho pai. Para você, né, bancar, para você fazer, realizar, você precisa ter recurso. E transformar o trabalho em recurso. Meu comércio era assim, Marcelo e Roberto. Era eu e uma pessoa no balcão, meu comércio. Ou seja, eram os 2. Eu era veterinário, balconista, comprador, financeiro, pessoal, era um tudo. Tudo, né? Atividade técnica também. Técnica, tudo. Eu saía para fazer atendimento. E aí a gente começou assim, hoje, dessa pequena loja, com muito orgulho de dizer que a gente está no mesmo endereço, com o mesmo CNPJ há 35 Então anos. a loja
Continuou. Hoje a gente tem... Então ela não faliu. Então os ensinamentos do pai ajudou bastante a esse olhar, né? A gente tem 10 pequenas lojinhas, umas 5, 6 municípios aí da região, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Jacobina, Ceolândia e Miguel Palmone, com essa mesma loja no mesmo... Então você tem uma rede hoje, né? Tem umas lojinhas. Uma rede. Interior não chega a ter esse peso para chamar de uma rede, mas a gente tem um pequeno... Que bom. E Como é o temos- nome? O Fazendão. O Fazendão? E temos também o mesmo posto de gasolina que meu pai nos criou a todos nós, está lá também no mesmo lugar. E tem a manivela lá? Nós temos a bomba. A bomba guardada. A bomba guardada. Esse posto existe há 60 e poucos anos, né? E está lá ainda também com o mesmo... Como é o nome do posto? Posto Guanabara. Posto Guanabara. Aí, temos mais uns 3 ou 4 postos lá na região depois desse aí. Mas, enfim, assim, meio que não só por uma questão econômica, mas tem uma questão sentimental muito forte envolvida nisso. Esse posto é de nós 4, os 4 irmãos, não é meu, é de nós 4, os 4 filhos. Meu pai faleceu recentemente, minha mãe também. Então, esse posto é em nome dos 4 filhos, que é preservar um pouco Dessa história, né? Essa memória afetiva. Né? Afetiva. E aí, Humberto, você aí entra pelo comércio, volta à sua cidade, entra pelo comércio, avança profissionalmente, em algum momento você desagou e apareceu na vida pública, né? Assim, eu sempre tive... Eu nunca fui um político partidário, mas eu sempre fui um político social, de participar de tudo. Então eu participava, por exemplo, jogávamos futebol, então eu participava da liga, de um clube que a gente jogava. Depois foi minha primeira função, assim, digamos, associativista, cooperativa, de alguma organização social, foi ser presidente do sindicato de produtores rurais da minha cidade, ainda muito jovem. Depois, por ser comerciante, fui presidente da Associação Comercial Agropecuária e Industrial que tem no município. E aí sempre comecei a me envolver nesses processos coletivos de discussão local. Até por ser da cidade, a gente tinha que dar aquela... O seu perfil, né, Humberto? Sempre ouvindo, equilibrado, qualificando o diálogo, né, Marcelo? Ele sempre foi uma pessoa Extremamente amiga. do diálogo, amigo. É aquelas pessoas que a gente chama de unanimidade. É verdade. Aí, com uma cidade pequena, a gente acaba sendo um pouco de tudo, né? Então, participava de todas essas organizações sociais da cidade, desde a igreja ao futebol. E isso, num determinado momento, a cidade vivia um momento muito difícil do ponto de vista administrativo, de gestão da economia do município. E aí entrei na vida pública, talvez até por esse serviço prestado em outras áreas. Você começou logo sendo candidato? Sendo candidato. A quê? A vice-prefeito. Vice-prefeito. Num determinado momento... Quem era a chapa? A chapa foi Caca, que hoje ainda é prefeito da cidade, que eles escolheram 2 pessoas que não tinham vinculação político-partidária à época, e que eram jovens com o intuito de fazer uma candidatura única, que acabou até nem sendo, saiu à época um candidato lá contra, mas pegaram 2 jovens. Pegaram Caca, que era do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil, e pegaram como comerciante, uma pessoa que tem essas relações que eu estou dizendo. Aí um foi prefeito, o outro vice. Aí entrei na vida pública, fiquei 8 anos de vice-prefeito, depois prefeito, e acabando, aí Você é prefeito em que ano? Prefeito 2004. 2004. 2008. Não fui para a reeleição por uma convicção que eu sempre tive. Eu nunca gostei do processo da reeleição que foi implantado no Brasil. Então você raciocina igual o João Roberto. Meu parceiro. Foi prejudicial a uma série de coisas que talvez não cabe muita gente entrar e detalhar aqui, mas eu não gostei do processo da reeleição. Acho que não é benéfico para o Brasil. Ele contaminou um pouco a política, estimulou uma série de comportamentos que não são democráticos, né? Mas nem republicanos. Pois é, gente. Nós temos aqui 2 exemplos, raros eu acho, 2 exemplos de prefeitos, né, que exerceram na sua plenitude a prefeitura, tiveram as condições de se candidatar à reeleição e recuaram disso por princípio, por entender que não era correto. Rapaz, parabéns. Meus 4 anos de prefeito, Roberto, falando... Que coincidência feliz. Em programas de rádio, que eu era contra a reeleição, que eu não devia ir para a reeleição. Quando chegou muito próximo de escolher as candidaturas, eu tinha todos os vereadores da Câmara defendiam a minha candidatura,
reeleição. Ele tinha uma avaliação do governo muito boa, acima de 80%. Ou seja, tinha todas as condições. Eu fui muito pressionado para isso. Isso foi um processo também um pouco doloroso, né? E para tomar a decisão, essa já foi uma decisão difícil. Você dizer um não depois de tanto envolvimento, né? De ser prefeito, você abrir mão. E o processo foi até um pouco traumático na época, tocar aí com os grupos que faziam parte lá da época, para você construir uma candidatura de sucessão depois. Mas foi muito bom, Deus sabe o que faz, foi a melhor decisão que eu tomei, né? E também quando eu saí, eu fiz de imediato a minha desfiliação partidária, para que eu pudesse voltar para a vida de empresário, institucional, de uma forma. E aí começa a ser uma história que envolve o Dr. João, né? É isso. A gente queria. A gente tem a primeira coisa, abrir esse capítulo, porque o Dr. João Marcelo é amigo comum da gente. E nós temos histórias com o Dr. João. Figura, como é que ele entra na sua vida? Eu vou contar já essa história, né? Eu era médico veterinário, fui da DAB também, tive um privilégio de participar da criação da DAB, quando a DAB foi fundada aí por Dr. Luciano, Dr. Zé Alberto Lira. Foi uma escola muito bacana. A DAB foi, em alguns momentos, amigos, a melhor agência de defesa agropecuária do Brasil. A gente saía da DAB aqui da Bahia para ir criar agência em outros estados, Sergipe, Goiás, Santa Catarina, outros estados, para levar referência mesmo. Referência, para explicar o que estava acontecendo na Bahia. Roberto, foi uma visão estratégica do governador à época. César, não foi? Foi César. Aí, essa visão estratégica, porque isso é um benefício assim, de uma amplitude enorme, porque blinda a possibilidade do Estado crescer com sanidade na parte agropecuária. Então, às vezes as pessoas dizem, não, o Estado é mínimo. Não, o Estado tem que ser eficiente. Né? A abertura da DAB é uma demonstração de que instrumentos estatais, né, organizações estatais bem colocadas, regulamentam de forma precisa. E estabelecem um crescimento sustentável. Perfeito. A Bahia hoje, esse grande player de produção de alimentos, de exportação, nós temos que acreditar boa parte disso a DAB, que foi criada lá atrás e, como você disse, regulamentou, normatizou, fiscalizou os processos e o crescimento da atividade agropecuária. Então, retomando, eu era da DAB, Dr. João já presidente da federação, assim que a gente começa a ter uma relação mais próxima, eu conheci o Dr. João sendo presidente de sindicato, né? Que numa das eleições dele eu vim aqui votar e foi um processo assim, um pouco discutido e aí muita pressão, e aí eu dei minha palavra a ele que votaria nele, depois chegavam outros candidatos, enfim, lá eu... Aí você manteve a palavra e coisa de sertanejo. Coisa de sertanejo, né? Coisa de gente do interior mesmo, que quando dá a palavra dificilmente... É sagrado. É sagrado. É a história do filme do Glória, apesar de não ter, não emprestado. Então aí a gente começou a ser amigo. E aí quando eu fui... Aí eu estava na DAB, eu fui fazer um lançamento lá da vacinação do febre aftosa. A gente fez um grande evento lá, ele com o secretário de Agricultura do Estado e uma série de pessoas. A gente foi se aproximando. Quando eu fui prefeito, aí realmente começa uma relação mais próxima. Eu tinha acabado de ser presidente do sindicato, conheci os programas da federação e do Senado, que começava a prestar o serviço relevante. Aí eu digo, João, você precisa me ajudar lá, eu assumi a prefeitura, eu quero fazer alguma coisa na zona rural do meu município, eu sou veterinário, eu sou produtor rural. E aí a FAEB e o Senado me ajudou bastante com cursos, treinamento, dia de campo, essas coisas todas que naquela época já começava a acontecer, feita pelo nosso sistema. Aí levei o Dr. João lá em Miguel Calmon, num povoado lá, num distrito chamado Brejo Grande, lá para mostrar um trabalho que a gente fazia na educação. Uma coisa que eu quero fazer, um comentário aqui especial sobre a importância da educação na minha vida. Nesse Brasil novo que a gente quer, né, que precisa conversar, falar e praticar os processos educacionais dentro do nosso Brasil. E aí eu levei ele para mostrar esse trabalho que a gente fazia no distrito, ele ficou impressionado lá pelo que a gente estava fazendo. E aí cumpri meu mandato. Quando terminei meu mandato, fiz a sucessão, vim aqui de imediato fazer um agradecimento a Dr. João. Pelo apoio. Pelo apoio que tinha recebido.
Aí ele perguntou o que é que eu ia fazer. Eu disse, doutor João, vou voltar, vou ser bombeiro, né? Que é frentista de posto. Aí brinquei com ele, vou até para ser frentista de posto, para fazenda, cuidar da vida, do comércio, que já tinha algumas lojas nessa época, né? Acho que quase todas, algumas, não tinham todas, não. Algumas lojas, voltar para lá. Aí ele disse, não, nós estamos fazendo um projeto aqui, que era um programa Viver Bem no Semiárido, ou seja, criando todas as alternativas de você continuar no semiárido, produzindo e gerando renda. E eu queria que você participasse conosco aí, desse uma ajuda. E aí eu comecei voluntariamente vindo aqui, o doutor João sempre me chamava para as reuniões. Enfim, nos aproximamos de novo. Num determinado momento, quando o programa estava criado, aí ele me convidou para vir para a federação para coordenar esse programa. E foi um programa muito bacana, que se tornou um exemplo nacional. Depois desse programa, aí ele já, o presidente da federação, levou para todos os estados do Nordeste. Todos os estados do Nordeste replicaram essa metodologia, que é uma coisa muito simples, mas é uma coisa organizada, com os processos todos bem definidos, que é você fazer reserva estratégica, você investir na mudança cultural do sertanejo, de levar inovação, levar tecnologia, levar um pouco de assistência técnica e gerencial para o produtor. E isso é contemporâneo ainda, né? Ou seja, é inovação. Isso é inovação. Inovação, né? É impressionante isso, né? Você vê como a gente ainda precisa avançar em algumas coisas. Então, pronto, essa foi a porta. Aí entrei. Roberto, deixa eu aproveitar aqui que eu quero fazer uma homenagem ao Dr. João, porque eu também tenho uma história com o Dr. João. Quando eu fui convidado a ser secretário da Agricultura, que é o Dr. João, que é o presidente da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, né, que congrega todas as federações de agricultura do Estado. Baiano. Ele é baiano, né, chegou a esse cargo tão importante de Feira de Santana. E aí eu fui convidado pelo governador Jacques Wagner para ser secretário de Agricultura do Estado, né, Roberto? E aí eu disse, olha, eu não posso ser se eu não falar com algumas pessoas. E, na verdade, eu queria falar com o Dr. João, que eu conheço, você, dois do nós conhecemos, mas liguei para o Dr. João, Dr. João, fui convidado a ser secretário de Agricultura, mas só vou aceitar se o senhor disser ok. Aí ele disse, é você mesmo? Não é outro, não? Aí eu disse, sou eu. Ele disse, não, então eu vou até servir cafezinho para você. Essa história é maravilhosa, né? E aí a gente fez uma parceria maravilhosa, né, Humberto? Muita coisa boa aconteceu durante muita coisa. O Dr. João, e aí fazendo um parênteses também, ele tem uma influência muito grande de eu estar aqui hoje, inclusive conversando com vocês e ocupando todos os carros. Porque João é um cara que é um farol, Marcelo. Ele é aquele cara que tem posições muito bem definidas, muito claras, e ele é um visionário. Ainda hoje, ele pensa fora da caixa, ele dá algumas ideias, algumas soluções que são contemporâneas, são inovadoras ainda, né? Então, é um cara de uma cabeça extraordinária. E quando ele me convidou, a partir daí é que eu virei depois presidente, tudo isso. Então, o doutor João tem... Mas tem umas coisas, Marcelo, só desculpe, que eu quero aproveitar o lado político dele. A última pergunta para a gente ver. Para a gente ir para o ponto a ponto. Você teve um momento que você passou por uma dificuldade grande. Você e Caca, vocês estavam lá na cidade, e aí teve uma determinação nacional que levou a vocês a virem aqui em Salvador. Fazer o quê? Contando histórias, né? Dois meninos novos, né? Jovens assumindo a cidade. Nós tivemos uma notícia muito dramática, a palavra é essa, para um pequeno município, que era fechar o Banco do Brasil. Assim que nós assumimos a direção da cidade. Naquela época tinha um compromisso entre o Baneb e o Banco do Brasil. Nas cidades pequenas, fecharia um ou outro. E Miguel Calmon ia fechar o Banco do Brasil. Imagina. E isso, a gente que tinha um plano de reestruturação da economia da cidade, de fazer com que a cidade voltasse a gerar emprego, renda, enfim, saísse do lugar comum, mas era uma notícia trágica, não tinha outro nome. E aí nós juntamos forças. Naquela época tinha muitas pessoas assim, que tinham uma história maior na política que nós, dois jovens, mais conhecimento aqui em Salvador, para vir conversar com o nosso governador Antônio Carlos Magalhães, que não era governador, era ministro, para ver se tinha algum jeito, porque era realmente uma situação inusitada e trágica mesmo. E aí conversamos com ele aqui. Sim, antes disso é bom dizer, Marcelo, que nós, quando chegou a determinação de fechar o banco, a sociedade local, junto com a prefeitura, nós ocupamos o Banco do Brasil. Não deixamos que tirasse sequer uma cadeira do banco. Imagine, você fechar um Banco do Brasil hoje numa cidade é uma loucura. Imagine há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, você
Fechar o Banco do 30 Brasil no município, como A Miguel Calmon. sociedade toda, comerciantes, associação Mas quem comercial, ocupou? sindicato, prefeito, a sociedade. Você via lá os grandes comerciantes sentados dentro do banco numa cadeira para não deixar sair nada. Saía um, outros se revezava a população dentro, para que o Banco do Brasil não tirasse uma cadeira sequer de lá até a gente tentar criar uma solução alternativa. E aí, assim que nós viemos a Salvador, em comitiva, conversamos com o então ministro, Pedro Carlos Magalhães, falamos da situação, e ele se comprometeu do jeito dele, disse que não vai fechar o Banco Miguel Calmon. E aí nós voltamos muito confiantes disso. Enfim. Ele disse isso E aí, pronto, nós voltamos confiantes na palavra. Certo. Não vai fechar o Banco do Brasil, nós retornamos. Mas isso demorou um pouco, né? E a ocupação continuava lá, vocês tomando conta das cadeiras, da máquina de datilografia, dos poucos computadores. Então não saía nada, até que demorando, fomos a Brasília um dia lá, e aí ele deu um telefonema do jeito muito educado, mas muito firme, como sempre. E disse: cadê a Duro do Banco Miguel Calmon que ainda está? E parece que a pessoa, o interlocutor do outro lado, disse: mas não vai abrir em nenhum lugar do Brasil. Todos que fecharam, por determinação do governo, não vai abrir nenhum. Ele disse: mas vai abrir aqui Miguel Calmon, porque eu me comprometi que vai abrir. E aí, meu amigo, para nossa felicidade, poucos dias depois, retomou a agência do Banco do Brasil e está lá até hoje. Até hoje. Até hoje está lá funcionando. Então, foi uma história assim, muito bacana, né, de um comprometimento político naquela época, né? E que isso tem uma interferência muito positiva na vida na economia do município hoje, né? Que, apesar de ser um pequeno município, mas que a gente conseguiu se desenvolver bastante, um comércio bacana hoje em relação ao que era no passado, muita condição de vida da própria população. Nesse nosso governo a gente conseguiu, tanto o meu quanto de Caca, a gente conseguiu assim, melhorar muito os índices de abastecimento de água no campo. Hoje, praticamente 100% da população tem água encanada no campo, 100% tem energia elétrica, tem estrada, tem escola. Coisas que naquela época ainda era muito difícil. Mas, então, são avanços sociais e estruturantes, do ponto de vista de uma pequena cidade, que são fundamentais para que a população possa sonhar e realizar seus sonhos e criar sua família com dignidade. Então, teve esse momento também, Alberto, foi muito marcante na vida política do nosso município. E essa história vai ficar no diálogo, né, Marcelo? Com certeza. Humberto, agora vamos aí fazer uma viagem ponto a ponto, certo? A gente vai começar a pensar um pouquinho no agro, né? Um setor importantíssimo para o desenvolvimento do país. E a gente sabe que nós somos o maior exportador de carne bovino, de aves, somos o 4º maior de carne suína, grande fornecedor de grãos no mundo. Somos vistos como um país a ser batido? Fazemos muita marola nesse mundo da economia globalizada? Como é que você vê isso? Roberto, o Brasil é um país extraordinário, com uma capacidade de produção no setor agropecuário imbatível. Não é ufanismo, não é demagogia, não. É porque as condições climatológicas no Brasil, esse país continental e que tem diversos biomas, diversos tipos de solo, uma pluviometria espetacular, sol o ano inteiro na maioria dos seus estados, o clima estável. Então, tudo isso, do ponto de vista da produção, é fundamental. Enquanto outros países que concorrem conosco passam, às vezes, 6 meses com neve, né? Não tem o mesmo equilíbrio climatológico. Então, o Brasil, do ponto de vista das condições técnicas de produção, é imbatível. O que é que nos faltava? Tecnologia. Chegou a Embrapa. Né? Que no final dos anos 70, início dos anos 80, o Brasil era um grande comprador de alimentos. Ou seja, a gente precisava comprar alimentos para matar a fome do nosso povo. E com a chegada da Embrapa, com a chegada da ciência, com a chegada da tecnologia, com a chegada da inovação, o Brasil se tornou um grande exportador de alimentos e hoje se fala que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, nós mandamos de soja, algodão a frutas. E nós ainda temos muito para crescer. O Brasil está apenas começando a abrir mercados internacionais importantes, como, por exemplo, os mercados asiáticos. Olha, eu queria aproveitar isso, Marcelo, que é bem importante, porque algumas armas estão sendo adotadas para dificultar o crescimento da presença
do país nessa economia internacional, né? Tem barreiras comerciais que já não são mais só comerciais, né? Tem barreiras sanitárias sendo usadas para isso, exigências ambientais e algumas questões ideológicas também, né? Como é que você vê isso, Humberto? Eu vejo que tem 2 pontos aí que eu diria que são assim os grandes entraves. Primeiro, as questões comerciais, né? O dinheiro, a disputa por os principais e mais remuneradores mercados internacionais, ela é enorme. Seja na carne, seja nas commodities, soja, milho, algodão, etc. Então, esse é o primeiro problema. Os grandes países, como os Estados Unidos, que é um grande, por exemplo, fornecedor de carne, a Austrália, o cara não fica satisfeito de perder mercado. Perder mercado. Um país ainda de terceiro mundo de desenvolvimento como o Brasil, que chega lá com qualidade, com competitividade e com sanidade. 3 pontos fundamentais. Nós temos qualidade no nosso produto, nós temos sanidade, segurança sanitária e nós temos preço para competir. Competitividade. Então a gente está ganhando esses mercados. E quem perde mercado e perde dinheiro, seja aqui na quitanda da esquina, ou seja no mercado internacional, o cara não fica satisfeito. E aí tem se usado muito a questão ideológica, mais ambiental, para, de certa forma, desestabilizar e mostrar algumas coisas irreais para o mundo. Por exemplo, a questão da proteção ambiental. O Brasil é o país que tem a maior área de proteção no mundo, somos nós, seja em quantidade, seja em qualidade. Por exemplo, o Código Florestal diz, tirando a região amazônica, que nós temos que proteger 20% da área dentro das nossas propriedades. Como reserva legal. Reserva legal. Reserva nós legal. temos mais de 30%. E aí, ainda tem as APPs, né? Tem as APPs. Que é a área de proteção permanente. Área de proteção, área de nascentes, área de encosta, encostas, com mais de 45 graus. Então, nós temos dentro das propriedades uma área enorme de proteção, que eu digo que é o produtor guardando para o bem da humanidade, para o bem das futuras gerações. E às vezes eu gosto de comparar com outros setores. É como se você comprasse um apartamento, Marcelo, de 100 metros quadrados e dissesse, você vai usar só 80, 20 você deixa guardado para não poluir, para não gastar água. Fecha 2 quartos. Energia, para isso, para aquilo. Deixa fechado. Ou você comprar um comércio com 1.000 metros quadrados e dizer, ó, você vai usar 800, 200 você deixa fechado, porque você não vai gastar energia, água, não vai limpar e tal, para você economizar. É a mesma coisa. Aí imagine se outros setores fazem isso. Agora, o que é que eu tenho dito? Tive até o privilégio de estar em Teixeira de Freitas esse final de semana, conversando lá na exposição de Teixeira, que é uma das maiores, e colocaram para falar um pouco sobre a questão do meio ambiente, sustentabilidade. E a primeira coisa que a gente tem que falar de sustentabilidade, e aí, para não fugir da sua pergunta, Roberto, do ponto a ponto, é que sustentabilidade tem que ser um compromisso da sociedade como um todo. E todos nós, como cidadãos, na escola, que a gente pega um papel e joga na rua, aquele papel vai entupir uma galeria que depois vai virar um alagamento ou vai para dentro do riacho que vai poluir. Então, esse sentimento, as cidades que hoje nós ainda temos, sei que o Roberto deve saber isso muito bem, nós ainda temos mais de metade da população brasileira sem esgotamento sanitário. É verdade. Ou seja, tudo que se marco regulatório está aí para dentro de um esgoto que vai cair no mar, que vai cair no riacho, que vai cair no rio, que vai cair no meio ambiente. Isso é sustentabilidade, isso precisa ser compartilhado. O sentimento de sustentabilidade é muito bacana, ele precisa, todos nós internalizarmos ele, mas ele precisa ser compartilhado com a sociedade. E aí volto para a pergunta aqui, só para não fugir e fechar. Então, desses 2 pontos, da questão ideológica e da questão mercadológica, é que tem, às vezes, dificultado a questão da imagem do setor agropecuário nos mercados internacionais. Mas volto a dizer, o Brasil hoje é o país que consegue colocar tanto frutas, quanto grãos, quanto carne nos mercados internacionais com esses 3 pilares que são fundamentais. Humberto, eu queria só aproveitar e falar um pouco sobre rastreabilidade. Este é um ponto, Marcelo, que o pessoal, principalmente na Europa, tem assim, colocado como fundamental para que a gente avance até no acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia, né, a questão da rastreabilidade. Como é que a gente está no Brasil em relação à rastreabilidade do produto? Saber de onde é que vem e para onde é que vai. Muito bacana. Essa é outra coisa que nós temos exemplos assim fantásticos. Vou dar o exemplo da uva. Uva de mesa, que a Bahia hoje é um dos grandes exportadores de uva de mesa e o maior produtor nacional. E você pegar uma caixa de uva que tem um QR Code e você lê com o seu celular
e ali você saber o dia que ela foi colhida, a fazenda onde ela foi colhida, a rua da fazenda onde ela foi colhida, a variedade da uva, etc. e tal. Ou seja, você tem todo um processo de saber de que o manejo e a forma como ela foi produzida. Porque tem algumas coisas que o mundo exige que a gente precisa entender que isso precisa ser defendido por todos nós, cidadãos de qualquer parte do mundo. Primeiro, é a questão da forma do trabalho. Hoje não se concebe mais se produzir com normas trabalhistas do século passado. Hoje a gente precisa trabalhar reconhecendo todos os direitos trabalhistas de nosso funcionário. E o setor agropecuário é um bom exemplo. Essa outra questão é a questão do manejo ambiental, que a gente já falou um pouco aqui, que também não pode ser desrespeitado de forma nenhuma, até porque quem mais precisa proteger o ambiente onde ele produz é o produtor rural, porque aquilo ali é a indústria dele, é a indústria céu aberto, é o negócio dele. Então esse é um outro ponto que a gente precisa colocar muito bem, que o produtor rural é o maior interessado por essas questões ambientais. E a outra questão que o mundo exige muito bem, que o Roberto falou, é essa questão da rastreabilidade, como na carne. Nós produzimos o boi verde, que é um boi que tem como capim praticamente o ano inteiro, e hoje quase que só na terminação ele come um pouco de grão, de proteína vegetal para fazer terminação. Isso só acontece no Brasil. Essa é uma vantagem. É uma vantagem tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista até da qualidade desse produto final. Então, Humberto, nessa conjuntura, nesse contexto que você também descreveu, né, da nossa agricultura brasileira no contexto mundial, e aí chegando para a nossa ação e a nossa atuação no estado da Bahia em relação ao Brasil, né, era importante a gente saber de você qual é a missão da FAEB. Né? O que é que a FAEB, de fato, qual é a missão da FAEB, da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, que você também preside e que veio lá do Dr. João, você sucedeu, no direcionamento dos nossos produtores, no direcionamento de que faça com que a nossa estrutura Bahia de produção esteja inserida nesse contexto nacional e nesse contexto mundial de forma de ponta, que a gente realmente possa estar como player mundial a partir da nossa querida Bahia. Assim, resumidamente, a gente teria dois pontos fundamentais na nossa missão: defesa e representação do produtor. Através disso aí a gente abre uma série de leques de atuação da federação. Então, a Bahia é um estado espetacular, né? E quando eu falava do potencial do Brasil, se a gente puder trazer para a Bahia, nós temos uma réplica tanto do potencial quanto até um pouco das desigualdades de produção e até sociais. Na Bahia é um pouco reflexo desse Brasil ainda muito desigual. Então a federação, a gente trabalha hoje desde sendo parceiro dos grandes produtores lá na região oeste, que são exemplos para o mundo, tanto de produção, de produtividade. Hoje nós temos a maior produtividade de soja no Brasil e, ao mesmo tempo, nós temos os sistemas mais sustentáveis. Você chega no oeste da Bahia, as nascentes estão todas protegidas. As áreas de margem de rios e de riachos estão lá todas preservadas. O pessoal agora fez um estudo do subsolo, da água no subsolo, que lá tem um dos maiores aquíferos do Brasil e do mundo, chamado Urucuia, né, que eles dimensionaram a quantidade de água que tem no subsolo para poder fazer a utilização. Então, o oeste da Bahia é um exemplo disso. Mas aí nós temos também o extremo sul da Bahia, onde eu estava, que tem uma agricultura muito diversificada, e a federação tem que estar lá, porque lá tem de pequenos produtores a grandes empresários. Lá tem um processo de agroindustrialização muito bacana, verticalizando a produção, agregando valor ao produto, né? Gerando mais renda, gerando mais emprego. Mas nós temos um grande desafio, tanto para a federação quanto para a sociedade como um todo, que é o nosso semiárido. 70% da Bahia está na região semiárida. 70% do nosso estado está na região semiárida. E é onde nós temos os maiores índices de desigualdades, seja no tamanho do produtor. A Bahia tem mais de 700 mil produtores rurais e a maioria absoluta desses produtores são pequenos produtores. Nesse semiárido, nós temos um potencial incrível de crescimento, mas temos desafios. Mas, Humberto, é isso que eu queria pegar. Vamos pegar, assim, nós temos 3 biomas na Bahia, como você está falando. A gente tem lá o Cerrado, o semiárido, a Caatinga e a Mata Atlântica, né? Pensando nisso, vamos ver cada região dessa, rapidamente, diga assim,
quais são as oportunidades e os riscos de cada um. Lá no Oeste, você começou a falar. Qual é a oportunidade que a gente tem no Oeste? Somos um celeiro de grãos. Que oportunidade e o que é que a gente sinaliza para os governos, né, Marcelo? Quais são os desafios que os governos têm que, né, tem que atuar para que a gente de impulsionar cada região dessa. Aí a gente vai por região, e depois a gente vai ver o Norte, a gente vai ver o Sul. Agora sempre nessa ideia, oportunidades e desafios e riscos. Bacana, muito didática a sua pergunta e inteligente. Vamos lá, é até para que as pessoas entendam um pouco essa Bahia diversa que a gente tem. Né? Como a gente já está no Oeste, continental. O Oeste da Bahia é esse celeiro de grãos que todo mundo já conhece, de produção de algodão, de milho, de soja, mas o Oeste vem passando por um processo de transformação, ainda nas oportunidades, ainda nos seus potenciais. O Oeste está se transformando num grande produtor de frutas. Por exemplo, hoje nós temos uma inovação a nível mundial, que é o cacau de cerrado. A região o cacau irrigado, né? Irrigado no cerrado, cacau pleno sol, como se chama, adaptado e adequado, já com áreas extremamente promissoras e que pode ser uma transformação da produção de cacau e do chocolate, inclusive, no mundo. Porque lá eles já estão verticalizando a produção e começando também a testar a produção de chocolate. Então, a região... Então, as oportunidades são diversas. Diversas. E o que é que precisa? Industrialização, ainda dava um programa para a gente falar da região. Mas vamos ter outros. Com toda certeza. Industrialização, o Brasil ainda é hoje um grande exportador de commodities. Isso tem o lado bom, mas tem um outro lado que podia ser melhor ainda, que é agregar valor, transformar essa proteína vegetal em proteína animal. Deixar de vender soja e de vender farelo de soja para a gente vender carne de frango, carne de suíno, carne de bovino, agregando valor, gerando emprego. O algodão, né? O algodão, nós não temos uma grande tecelaria no Oeste. E aí vou agora para os desafios. Essa região belíssima, acredite, ainda falta energia elétrica para que tenha uma grande indústria que possa se estabelecer. Hoje, se alguém com capital chega lá em determinados municípios e quiser abrir uma grande tecelagem para aproveitar esse algodão, que é um dos melhores algodões do mundo, é o algodão da Bahia, pelo tamanho do seu fio, pela resistência do fio do algodão, tem cidade que não tem energia para você botar, a capacidade de energética para você botar uma fábrica. E aí nós vamos para as outras questões de infraestrutura. A gente só tem estrada. A logística, A logística é péssima. A gente tem soja, Roberto, que sai da região oeste e vai ser exportado pelo Porto de Santos. Imagina o custo disso, meu amigo. Ou pelo Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, essa ferrovia... Esse custo do Brasil... Esse custo do Brasil é absurdo. Absurdo. Então, a gente perde competitividade, que eu falei há pouco, no mercado. A gente ainda podia ter um preço ainda mais competitivo no mercado internacional se a gente tivesse uma logística, uma infraestrutura adequada para isso. E agora, se a gente for lá para a região de Juazeiro? Bom, aí vamos pro semiárido. Você quer falar o semiárido? Aí é onde você tem o seu umbigo enterrado. O semiárido, Velho Sertão. Ele é um lugar muito bacana. Mas a gente precisa falar um pouco nesse programa sobre educação. Primeiro, eu sou muito crítico do processo educacional brasileiro. Ele tem um modelo engessado, que o mesmo modelo de educação que tem na escola do ensino fundamental em São Paulo, que é a nossa tem lá no semiárido. Tem lá na minha cidade, no interior do município de Miguel Colrum. Isso não dá para você tentar educar os desiguais de uma forma igual. Os modelos educacionais têm que estar contextualizados à vida das pessoas. Não é concebível isso que você cria rótulos, você cria paradigmas e você cria mais que você cria preconceitos com esse modelo de educação. Então o semiárido brasileiro, e nós todos fomos educados para ser dependentes, para na hora que o calo aperta, a gente saber que tem que pedir ao prefeito, ao governador, ao Estado brasileiro que resolve os nossos problemas. Aí vem a dependência do carro-pipa, da cesta básica, dessas coisas todas que são culturais e que estão no nosso modelo de educação dependente. Por que isso, Beto? Porque o nordestino, e aí bota o Nordeste como um todo, nós fomos educados para mostrar para a gente que a gente mora num lugar miserável, num lugar de barreiras intransponíveis. Porque a gente abre um livro de história, de geografia, e você vê lá, quando vai falar do Nordeste brasileiro, um menino de pé no chão, descalço, com a roupa rasgada, um tanque seco, uma caveira de boi numa estaca para mostrar
qual o estereótipo que tem isso aí? Um lugar de miséria, um lugar que não é concebível que tenha vida humana num lugar desse. Ou seja, não tem futuro. Não tem né? futuro. Loucura. O que é que aconteceu historicamente nisso aí? E na minha cidade tinha isso. O jovem sonhava em completar 18 anos para tirar os documentos e ir embora para São Paulo, para uma grande cidade. Porque ali não era lugar dele viver, dele realizar seu sonho, dele construir família, dele viver com dignidade. E a gente paga esse preço até hoje, os senhores que estão aqui ouvindo essa conversa. Isso não mudou. Isso melhorou com os novos meios de informação, que nós tivemos outros modelos de formações complementares. Mas ainda na escola, a gente tem essa visão. Então, nós estamos fazendo um trabalho disso, e a CNA tem ajudado muito, que é participar da construção do material escolar brasileiro. Isso é muito Perfeito. bom. Nós, do setor agropecuário, pagamos isso também daria um programa para a gente começar, um preço histórico, que foi se afastar da educação brasileira nos últimos 40 anos. Essa imagem que a gente tem distorcida aqui, o produtor brasileiro é o coronel, é o explorador da mão de obra escrava, é o desmatador e queimador, é um processo educacional, que a gente, se afastando da escola, a gente deixou que esse estereótipo fosse criado para um setor. Ah, mas nós temos gente que ainda não tem. Esses aí são fora da lei. Para eles, a lei. A lei é o cumprimento, o que tiver que ser feito. Ah, o cara que explora a mão de obra escrava. A lei, a justiça para ele, que ele seja punido e pague o preço que tiver que ser pago. Perfeito. Como qualquer uma outra profissão e como qualquer um outro setor. Olha, A lei tem que ser igual para todos. Humberto, eu quero aproveitar e fazer um parêntese aqui. Eu acho que a gente deve depois fazer um programa só sobre educação e a atividade do Senar. Porque isso realmente é disruptivo. É disruptivo. É disruptivo. O que você falou aí é profundo demais. É muito profundo. E mexe nas estruturas da sociedade rural. É isso que a gente precisa. Não adianta você querer mudar levando o cabo da internet se você não mexe na estrutura do pensamento. Não é? A infraestrutura não é a infraestrutura digital. Se você não mudar o modelo mental e como a sociedade enxerga essa sociedade rural. Mas aí eu quero sempre, olha, a gente está chegando ao fim, Humberto, infelizmente, mas eu quero aproveitar com você, passar por essas regiões, você dizendo assim, como você falou, a educação, você falou sobre energia no Oeste, educação e mudança do mindset no semiárido. Passei aí, vamos lá. Então, para Extremo Sul também. Nós temos nichos espetaculares. A região de Juazeiro, por exemplo, em alguns momentos do ano de 2022, foi a região que mais gerou empregos formais com carteira assinada, graças a esse setor. Você vai na região da Chapada Diamantina, nós temos empresas com 2.000 empregos com carteira assinada do agronegócio. Só cultura uma outra ação disruptiva e levar uma cultura completamente inovadora para a região da Chapada Diamantina, morango. Hoje nós temos pessoas, 4.000 pessoas, famílias trabalhando, às vezes no fundo do quintal produzindo morango, gerando 4.000 empregos diretos. A produção de uva para vinho. Vinho na região da Chapada. Eu tive a oportunidade de levar para lá. É verdade. Pela Secretaria da Agricultura. E eu visitei uma estrutura de morangos ali em Maracás. A Chapada inteira hoje tem Caqui, Mucugê também. Então o semiárido é um lugar espetacular. Agora precisa disso. Precisa de educação do campo, ciência, tecnologia, inovação, mais a infraestrutura que ainda falta em alguns lugares. Mas, como diz Alberto, está um novo programa para a gente conversar. Indo para o Extremo Sul, eu estava lá essa semana e dizia a eles que ali, para mim, é a economia do ponto de vista mais sustentável do Estado. Eu começo dizendo a eles, Alberto, que o mundo passa na porta de todos eles. Primeiro porque tem aeroportos internacionais, chega gente do mundo inteiro todos os dias. Uma BR-101 que corta toda aquela região, ou seja, liga o Brasil de norte a sul, passa na porta de todos eles. Interessante. Então eu brinco com eles que o mundo passa na porta. Marcelo é empresário e investe lá no Extremo Sul. Sim. Marcelo não é bobo, não. Pois ele está conectado com essa sua visão de internacionalização. E aí, lá tem o que eu digo também que é uma economia sustentável, porque é extremamente diversificada. Por exemplo, lá tem floresta plantada, que é o segundo produto maior de exportação da economia baiana, que é celulose. Aí nós vamos para a fruticultura, lá tem os maiores rebanhos de bovinos em Itanhem, em Guaratinga, em Itamaraju, ou seja, é uma região que tem realmente um potencial fantástico. Agora ainda está passando esse processo que eu acho que é muito benéfico, que é de agroindustrialização, como eu transformar verticalizar para agroindustrializar isso,
para a gente gerar mais emprego, mais renda, mais imposto até para o Brasil, para ter uma condição melhor. Então, essa Bahia maravilhosa. Eu acho, Marcelo, só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta mais técnica em relação à questão da fitosa, né? Que é assim, uma oportunidade para a gente exportar. Então, à época, quando eu fui secretário, a gente teve autorização para extinguir a zona tampão. Nós tínhamos a zona tampão, a gente conseguiu isso, e aí parece, Humberto, que nós estamos aí caminhando para ser livre, né, ter status de livre sem vacinação. Como é que está esse caminho? Caminhando muito bem. A Bahia, na verdade, era para estar sem vacinação, mas nós tivemos um processo aí no governo passado que não reestruturou a TAB nas condições que precisava. Eu tive o privilégio de ser presidente durante todo o ano de 2022 do PENEFA, Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa Brasileiro, onde estavam os 11 estados brasileiros que mais produziam, que tem mais bovino, que é Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, a nossa Bahia, Sergipe. E eu presidi durante todo o ano passado, pude vivenciar de perto, Roberto, esse processo de transição e de estruturação dos sistemas de defesa aí entre a nossa TAB, para que a gente pudesse alcançar esse status de livre de febre aftosa sem vacinação. Os outros estados todos avançaram, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, tivemos problema. Está sendo resolvido, é bom registrar que agora com a chegada desse novo governo, que o Paulo Sérgio Nadab tem dado realmente a condição que a Bahia precisa, e tudo indica que ao final desse ano a gente já vai estar pleiteando realmente que 2024 seja retirada a vacina dos animais, dos bovinos da Bahia, junto com as outras regiões do Brasil, e aí já quase que completamente o Brasil ficando livre de febre aftosa sem vacinação, ficando só apenas a região Nordeste e parte da região Norte aqui com alguns problemas ainda assim resolvidos. Humberto, o ponto a ponto é um momento onde a gente lhe faz algumas perguntas e você responde com 1, 2, 3 palavras, né? Aquela coisa do ponto a ponto mesmo. Você é realizado profissionalmente, Humberto? Muito, muito realizado. Tudo que tenho devo a ter o privilégio de ter estudado e de ter me transformado num médico veterinário. Assim, o que você deixa de mensagem para os jovens que estão entrando na carreira de médicos veterinários? Buscar o conhecimento, enxergar o mundo de uma forma globalizada, geral. Nós vivemos em sociedade, é impossível a gente não conseguir êxito sem enxergar que existem outros fatores ao nosso redor. Como é a sua espiritualidade, Humberto? Sou católico e daquele que tem muita fé, e do meu jeito eu pratico a minha fé. Diga aí um lugar bem especial que lhe traz boas lembranças. A fazenda. Gosto muito da roça. Eu sou um vaqueiro por formação. Gosto muito da roça, monto a cavalo e me conecto realmente com o mundo rural a cada momento que eu estou na fazenda. Uma saudade? Meus pais. Um hobby. Trabalho, Roberto. Eu adoro trabalhar todos os dias com uma mesma energia para trabalhar. Meu hobby é trabalho. Adoro trabalhar. Um sonho? Um sonho. Aí se me apertou. Um sonho. Eu ver meus filhos também tendo o mesmo privilégio que eu tive, formados e trabalhando, realizados. E agora, imortal, agora você recebe essa homenagem fruto da sua história. Como é que você, a academia, né, a Academia de Medicina Veterinária da Bahia, a Academia Baiana de Medicina Veterinária, lhe oferta, lhe faz essa homenagem, lhe oferta esse momento tão importante que você, eu acho que uma conclusão bonita de uma história, de um legado que você deixou e deixa, né? E tem deixado e vai continuar, né? Nessa história aí junto à FAEB. Gratidão. É só essa palavra, gratidão ao que pude ter de formação da minha vida lá, quando eu contei lá dentro da minha casa, que foi a minha grande escola. As outras formações, todas elas foram complementares na minha vida. A principal foi essa. Então, gratidão a ter tido essa formação, gratidão às relações, né? Você falou de tanta gente importante aqui que ajudou. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu agradeço as relações que eu construí durante esses anos, inclusive esse prêmio que
que eu estou recebendo é graças a essas relações, graças aos amigos que, de uma forma bondosa, tá nos dando essa alegria que nunca cheguei a sonhar. Isso é tão irreal para mim que eu nunca tive esse privilégio de sonhar em um dia virar membro da Academia de Medicina Veterinária, até porque a clínica não tem méritos para tal, mas são os amigos que nos levam a esse local. Com certeza tem, meu amigo. E para nós aqui foi uma satisfação, uma felicidade poder ter contado com você no Multiálogos, né? Tenho certeza que esse programa vai trazer informações assim fantásticas, casos, histórias, né? E vai ficar marcado, né? A gente costuma brincar aqui e dizer que antigamente, quando o seu netinho buscava lá atrás um retrato do vovô, era no máximo um retrato. E hoje a tecnologia nos permite deixar para a posteridade, né, esse depoimento vivo de um momento de sua vida que é extraordinário. Muito obrigado, Humberto. Parabéns. Obrigado, Humberto. eu que agradeço a vocês a oportunidade de primeiro estar com dois amigos aqui que a gente admira, que a gente aprendeu a gostar dessa nossa trajetória de vida e, enfim, agradecer aqui, parabenizar a Tribuna, que é, como disse, uma história viva aí da comunicação baiana e brasileira. E parabéns a vocês e também gratidão por me dar essa oportunidade aqui de estar conversando com vocês num momento tão importante aqui para a Tribuna e para a minha vida também, que estou vivendo um momento assim com muitas responsabilidades, mas de agradecimento a Deus por essa oportunidade de a gente poder servir ao setor e às causas que a gente acredita. Só para finalizar, né, agradecer a todos que estão acompanhando o canal do Multiálogos e dizer que a gente vai ter que ter outro programa para falar sobre educação e sobre o Senar. Com certeza. Muito obrigado, Humberto. Obrigado. Valeu, Humberto.